Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a Constituição Antiga de Esparta, da Polis de Esparta. Geralmente, quando a gente fala das polis antigas, né, e de constituições antigas, a gente sempre pensa na democracia ateniense, né, que é o exemplo paradigmático de uma democracia, né, por mais que muita gente vai falar depois, principalmente numa tradição republicana, de que era uma democracia pura e, portanto, cheia de defeitos. Para além do fato óbvio de que toda aquela democracia era ainda sustentada com pessoas que não eram consideradas cidadãos, né? Principalmente escravos, mas também mulheres. E, de alguma maneira, economicamente, você dependia dos escravos, né? Mas hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre a grande rival de Atenas no período clássico, que é Esparta. E eu acho que esse exemplo é interessante porque os espartanos tinham uma constituição que foi considerada por muitos autores antigos como uma constituição mista. O que quer dizer isso? Que a forma de governo de Esparta, ela tinha era parcialmente uma democracia, parcialmente uma aristocracia, parcialmente uma monarquia. Então, ela tinha elementos dessas três formas clássicas de governo. Então, segundo uma tradição de filosofia política clássica, por exemplo, de Aristóteles até Políbio, Esparta é considerada, então, um exemplo de governo misto, que, portanto, reúne esses quatro elementos: o monárquico, o aristocrático e o democrático, ou seja, o governo de um governo de poucos, ou, no caso, a aristocracia é o governo dos melhores, com com o governo de muitos. E por ela equilibrar esses diferentes elementos monárquicos, aristocráticos e democratas, ela acaba sendo um bom exemplo de freios e contrapesos e também de divisão de poder. É claro que, como na democracia ateniense, você tinha uma base econômica de escravos, que no caso dos espartanos eram os zelotas. E toda a configuração política não seria possível sem a existência dessa classe, né? Os zelotas eram, sobretudo, agricultores, tá? E eles não tinham nenhum direito de cidadão. E os cidadãos espartanos, todos eles militares, nenhum deles trabalhava na terra, nenhum deles trabalhava com a agricultura. Então, essa era a base econômica de Esparta. A civilização de Esparta era predominantemente militar. Todos os cidadãos espartanos eram militares. E a especialidade do exército espartano era a infantaria, ou seja, o exército a pé, ao contrário, por exemplo, do exército ateniense. E esses soldados de infantaria na Grécia Antiga eram chamados de hoplitas. Os hoplitas eram, portanto, então, a grande força do exército espartano. E essa civilização militar, ela funcionava, então, por um lado, economicamente, por causa dos fazendeiros, dos zelotas, agricultores, e por outro lado, porque tinha todo um sistema muito rígido em relação a isso. Então, os jovens entre 7 e 19 anos eram criados pela cidade, já nesse modo de vida militar, então afastado das próprias famílias, por exemplo, eles não tinham direito à propriedade privada. E depois eles faziam parte de um grupo, de um pelotão, até os seus 45 anos. Bom, a população em si, né, os espartanos, eles formavam a Assembleia, que seria a parte democrática. A Assembleia Espartana, também chamada de Eclésia, ela não tinha tantos poderes quanto as assembleias de Atenas. A Eclésia, os membros da Eclésia, eles tinham o poder de voto, mas não tinham o poder de deliberação. E aqui cabe um pequeno disclaimer que, assim, essa Constituição espartana ela vai mudando, evidentemente, ao longo dos anos. E eu estou tentando fazer uma espécie de resumo do que acontecia mais ou menos na fase clássica de Esparta. O período clássico grego, né, geralmente está entre ali os séculos 6 e 4 antes de Cristo. A Assembleia ela se encontrava uma vez por mês, geralmente, era composta mais ou menos de 8.000 cidadãos espartanos, o que era um número bem inferior à quantidade de helotas, né? Então,
o número dos escravos, dos fazendeiros, era significativamente maior do que os cidadãos espartanos. Bom, essas assembleias, elas então tinham o poder de voto. Eles votavam, por exemplo, em quais aristocratas seriam eleitos para a Gerousia. Tá? A Gerousia, como o radical já mostra dessa palavra em grego, ela era um conselho de anciãos. Tá? Isso, de alguma forma, é representado até naquele filme 300 de Esparta. Então, eram 28 anciãos. E era um cargo vitalício. Uma vez o aristocrata eleito para a Gerousia, ele ficava lá até a morte. Os 28 aristocratas anciãos, sempre mais de 60 anos, eles, junto com os dois reis, eles formavam o Conselho dos 30, que tinham algumas funções específicas. Os dois reis, então, isso é mais uma característica que a gente pode chamar de uma certa medida de freios e contrapesos, né? Porque não havia só um rei, haviam sempre dois, geralmente de duas linhagens distintas. O cargo de rei era hereditário, passava, né, de pai para filho, e geralmente de linhagens até rivais umas das outras, né? E um dos maiores exemplos que a gente tem, o maior exemplo de um desses reis espartanos é o Leônidas. O Leônidas que liderou o exército de Esparta na Batalha de Termópila contra os persas, que eventualmente essa batalha eles acabam perdendo, né? Os reis, eles eram os líderes militares, como esse exemplo do Leônidas mostra. Apesar de que os assuntos de guerra, de ir para a guerra ou não, era algo que a Gerousia que debatia. E os reis também eram sacerdotes do Estado, e eles apontavam também quando consultar o oráculo de Delfos. Duas das dinastias mais clássicas, essas duas linhagens, né, dos reis de Esparta, uma delas é Euripôntida e a outra é a dinastia Ágida. Essa é a dinastia do rei Leônidas. Então, se a gente quiser trazer isso para termos mais modernos, vamos dizer assim, a Gerousia ela tinha alguns papéis legislativos, enquanto os reis tinham um papel executivo. Mas existia mais um tipo de cargo que, junto com os reis, formavam o braço executivo, vamos dizer assim, de Esparta, que é o cargo de éforo. Todo ano, a Assembleia, a Eclésia, elegia 5 éforos, também, claro, dentro do principal corpo de cidadãos espartanos. E os 5 éforos, junto com os dois reis e a Gerousia, os 28 anciãos, eles formavam, então, um conselho de 35. O Conselho dos 30, que é formado pelos 28 anciãos mais os dois reis, eles eram uma espécie de guardiões da lei. E o Conselho dos 35, mais os 5 éforos, eles decidiam casos graves, casos capitais. Então, eles funcionavam também como uma espécie de poder judiciário. O papel dos éforos era, de alguma forma, refrear um poder dos reis. Então, a gente aqui vendo de novo essa questão dos freios e contrapesos. Os éforos tinham alguns poderes específicos. Como eu disse, eles serviam para um pouco botar um freio nos dois reis e na Gerousia, então eles podiam julgar os outros poderes. Eles também podiam decidir acabar com uma guerra, ou seja, fazer com que os soldados retornassem para casa. E eles também, os éforos também conduziam negociação com poderes estrangeiros em determinadas situações. A Assembleia elegia os éforos por sorteio, mas tudo isso, como eu falei, foi mudando ao longo dos anos. No início, por exemplo, eram apenas 3 éforos, e depois você tem 5 éforos. E esse aumento faz com que o lado democrático desse regime de Esparta tenha crescido, né, aumentado um pouco.
Bom, espero que tenha ficado um pouco claro aí, um breve resumo de como mais ou menos a Esparta antiga funcionava. É evidente que não serve como exemplo, mas é interessante estudar outras constituições, principalmente as antigas, para a gente ver como elas funcionavam. E é interessante ver também que, ao contrário da democracia ateniense, parecia haver mais um equilíbrio de forças ali no âmbito político. Ao contrário da democracia ateniense, considerada pura, que muitas vezes acabava degenerando no que muitos autores vão chamar de tirania da maioria, né?